E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar sobre o concurso 1152, trago novas informações e agora, né, com alguns jogos aí encerrados, de alguns times que estão na grade aí da Loteca 1152, faltando alguns jogos, né, como o Flamengo que joga hoje, Atlético Paranaense, mas já dá para ter uma boa ideia aí de como está os ânimos, né, de cada time, né? Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tá o nosso Pix aí na tela, é o pix@lotecalogia.com.br, é nosso e-mail. Caso não seja possível, assistindo o vídeo, curtindo, comentando, compartilhando, já ajuda e muito. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, né? São Paulo e Corinthians, né? O clássico paulista. Dois times aí em pontas diferentes, né? São Paulo brigando lá na ponta, Corinthians brigando lá embaixo, São Paulo desclassificado da Libertadores, Corinthians classificado. É um misto de emoções que com certeza, né, vai dar um ânimo a mais aí para assistir essa partida aí no domingo. Sobre essa partida aqui, eu deixei uma enquete lá na aba comunidade, quero saber o seu palpite, se vai dar São Paulo, se vai dar empate, se vai dar Corinthians, vai lá, dá o seu voto, quero saber a sua opinião. Sobre o jogo que eu trago aqui de informação, que o resultado mais comum desse confronto é 1-1, 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 encontros, o São Paulo jogando em casa, lembrando que o jogo vai ser em Brasília, o São Paulo ganhou 14 vezes, houve 16 empates e o Corinthians ganhou 8 vezes. A diferença é de gols 41-29 a favor do São Paulo. No geral, são 75 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 20 vezes, houve 28 empates e o Corinthians ganhou 27 vezes. A diferença nesse caso aqui é a favor do Corinthians, 93-83. Os números de aposta para essa partida, 2.20 para o São Paulo, 3.25 para o empate, 3.25 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 42% para o São Paulo, 29% para o empate e 29% para o Corinthians. Nesse meu segundo vídeo, eu costumo ir com 3 duplos. Para mim, essa partida aqui é uma das mais equilibradas aí da grade. Corinthians se encontrando aí, né, num novo esquema tático, treinador novo, fazendo boas campanhas nas Copas e precisando se recuperar no Brasileirão. São Paulo agora desclassificado da Libertadores, tem só o Campeonato Brasileiro para focar aí 100%, né, do elenco. Então tô acreditando que vai ser um jogo daqueles. Aqui, sinceramente, cabe um triplo, viu? Se você tem o costume de jogar, essa aqui é uma das partidas que cabe esse triplo. Aqui no meu palpite, eu tô indo de São Paulo e Corinthians. Apesar do 1-1 ser o resultado mais comum, né, haver muitos empates entre eles, estou acreditando que nessa partida aqui haverá um vencedor. Jogo 2, Santos e Operário. Eu trago aqui de informação que o Santos tem uma sequência aí de 3 vitórias no Brasileirão Série B. Lembrando, né, que seu último jogo aí não foi vitória, né, foi um empate contra o líder, né, Novo Horizontino na Vila. Foi até um pouco no sufoco, né? E aqui embaixo, né, uma informação que tá falando que o Santos tem uma sequência de 3 vitórias, mas tá vindo de um último empate, né? As odds para essa partida, 1.38 para o Santos, 4.0 para o empate e 9.50 para o Operário. A porcentagem do jogo, 67% para o Santos, 23% para o empate e 10% para o Operário. O Operário, ele é um time que se defende bem. Quando ele perde geralmente por um gol de diferença. E o Santos, ele é muito forte na Vila, só que tá jogando muito mal e a torcida costuma reclamar bastante. Você sente que o time fica desestabilizado com isso, não consegue criar nada. Foi isso que aconteceu no jogo do Novo Horizontino. Nesse jogo do Operário, eu tô acreditando que o Operário vai vir fechadinho, vai dar muito trabalho aí pro Santos conseguir marcar gols. E eu tô acreditando no empate nessa partida aqui do jogo 2 da Loteca 1152. Jogo 3, Palmeiras e Atlético Mineiro. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 9 empates e o Atlético Mineiro ganhou 7 vezes. A diferença de gols 24-23 a favor do Palmeiras. No geral, são 47 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 15 vezes, houve 18 empates e o Atlético Mineiro ganhou 14 vezes. Diferença de gols pequena, mas a favor do Palmeiras, 54-52. Os números de aposta para essa partida, 1.50 para o Palmeiras, 4.0 para o empate e 7.0 para o Atlético Mineiro. A porcentagem desse confronto, 63% para o Palmeiras, 24% para o empate, 13% para o Atlético Mineiro. Tô achando exagerado esses números aqui a favor dos Palmeiras. O Atlético Mineiro, ele tá bem desgastado, né? Porque veio de uma partida muito difícil aí pela Libertadores contra o Fluminense, venceu 2 gols aí do Deivinho. Tô acreditando que boa parte do elenco aí pode ter uma folga, né? Apesar de ser um jogo muito importante, o Atlético Mineiro precisa pontuar muito no Brasileirão aí para pelo menos, né, ficar ali dentro dos times que vão para a Libertadores. E o
Palmeiras, né, na sua saga, sempre aí atrás do Botafogo, né? Time descansado, treinado, jogando em casa, é o favorito para essa partida e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 4, Botafogo do Rio e Grêmio. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Grêmio ganhou 6 vezes. A diferença de gols 26-25 a favor do Botafogo. No geral, são 35 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 11 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 18 vezes. Aqui a diferença de gols a favor do Grêmio, 60-39. As odds para essa partida, 1.70 para o Botafogo, 3.90 para o empate e 4.75 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 56% para o Botafogo, 24% para o empate e 20% para o Grêmio. Botafogo, né, que conseguiu sua classificação também no sufoco. Primeiro tempo, né, como sempre, muita pressão nos seus adversários, amassou o São Paulo, perdeu boas oportunidades. Depois o São Paulo conseguiu, né, equilibrar a partida. O Botafogo até acabou dando um pouco de sorte, né, porque Lucas perdeu gol, Caleri perdeu gol, mas isso aí não tira, né, o mérito aí do Botafogo, que jogou muito e é um time muito difícil de ser batido. O Grêmio tá vindo de derrota em casa, né, pro Criciúma, volta a ficar pressionado aí porque tá muito próximo aí da zona de rebaixamento. E agora, enfrentando o líder, acho muito difícil o Grêmio conseguir essa vitória. Se o Grêmio conseguir uma vitória, pra mim é uma zebra, mesmo se tratando de Grêmio. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Esse jogo aqui do Botafogo e Grêmio, caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 5, Juventude e Bragantino. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Juventude ganhou 4 vezes, houve apenas um empate entre eles e 4 vitórias para o Bragantino. A diferença é de gols empatados em 12-12. A última vitória do Bragantino como visitante foi em 2008. Os números de aposta para essa partida, 2.35 para o Juventude, 3.40 para o empate e 2.90 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 40% para o Juventude, 28% para o empate e 32% para o Bragantino. Esse jogo também, hein? Outro jogo muito equilibrado. Juventude geralmente é muito forte em casa. O Bragantino empatou com o Internacional em casa, ó, essa semana. Não deixa de ser um bom resultado, porque o Internacional é um time que está bem encaixado, voltou a jogar bem depois de muito tempo e vai enfrentar o Juventude, né, em casa, precisando também pontuar. Tá vindo de uma eliminação recente aí para o Corinthians, precisa focar mais aí no Brasileirão. Então, para essa partida aqui, tô acreditando que vai ser uma partida duríssima entre os dois times, muito equilíbrio, e por esse motivo eu tô indo de Juventude em casa, porque é muito difícil o Bragantino fazer muitos gols, né, quando joga fora da sua casa. Jogo 6, Atlético de Madrid e Real Madrid. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 17 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 36 encontros, o Atlético de Madrid jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 11 empates e o Real Madrid ganhou 18 vezes. A diferença de gols 58-36 a favor do Real Madrid. Essa informação aqui é quando é jogado na casa do Atlético de Madrid, hein? No geral, são 79 jogos entre eles, o Atlético de Madrid ganhou 12 vezes, houve 30 empates e o Real Madrid ganhou 37 vezes. Diferença bem grande nos gols também, 129-82 a favor do Real Madrid. As odds para essa partida, 2.75 para o Atlético de Madrid, 3.40 para o empate, 2.50 para o Real Madrid. A porcentagem do jogo, 34% para o Atlético de Madrid, 28% para o empate, 38% para o Real Madrid. Jogo bem complicado esse. O Atlético de Madrid jogou essa semana, estava jogando quase agora. Até onde eu vi, estava 1-0 para o Atlético de Madrid, gol do Julián Álvares. Se a partida terminou com vitória do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid vai com moral, né, para enfrentar o Real Madrid. É o Madrid que também jogou essa semana, estava vencendo a partida por 3-0, depois tomou um susto, né, tomando 2 gols, quase tomou um empate. Então vai ser um jogo muito bom aí, dois times querendo se aproximar do Barcelona. E para essa partida aqui, mesmo sendo na casa do Atlético de Madrid, eu tô usando um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Real Madrid. Jogo 7, Fortaleza e Cuiabá.
Nos últimos 8 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Cuiabá ganhou 2 vezes, a diferença de gols 9-4 a favor do Fortaleza. No geral, são 17 jogos entre eles, Fortaleza ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Cuiabá ganhou 6 vezes. Diferença de gols 19-18 a favor do Cuiabá. A última vitória em casa do Fortaleza contra o Cuiabá foi em 2016, hein? Na temporada passada, o Cuiabá ganhou os 2 jogos, jogando em casa por 2-1 e como visitante por 1-0. Os números de aposta para essa partida: 1.60 para o Fortaleza, 3.90 para o empate, 5.75 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo: 59% para o Fortaleza, 24% para o empate, 17% para o Cuiabá. Apesar de um excelente histórico aqui do Cuiabá, esse ano tá muito diferente, né? Não vem jogando bem, tá numa situação difícil aí no campeonato. Fortaleza também, né? Outro time que acabou de ser desclassificado aí na Copa Sul-Americana. Mais um time aí que vai ficar focado mais no Brasileirão. E o Fortaleza é aquele time difícil, né, de se vencer. Se eu não me engano, ainda continua invicto pelo Brasileirão em casa. E o Cuiabá naquela fase complicada, né? Por esse motivo, e olhando os números aqui, apesar do histórico do Cuiabá, eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Jogo 8, Atlético Goianiense e Fluminense. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 1 empate e o Fluminense ganhou 2 vezes. A diferença de gols 13-11 a favor do Atlético Goianiense. No geral, são 17 jogos entre eles. O Atlético Goianiense ganhou 8 vezes, houve 3 empates e o Fluminense ganhou 6 vezes. A diferença de gols 23-22 a favor do Atlético Goianiense. A última vitória como visitante do Fluminense contra o Atlético Goianiense foi em 2012. Os números de aposta para essa partida: 3.0 para o Atlético Goianiense, 3.20 para o empate, 2.45 para o Fluminense. A porcentagem do jogo: 32% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate, 38% para o Fluminense. Outro jogo aí de muito equilíbrio, né? 2 times que estão lá embaixo na tabela, precisando se afastar da zona de rebaixamento. Fluminense, outro time que acabou de ser eliminado aí na Libertadores, não jogou nada, né, no primeiro tempo, foi amassado pelo Atlético Mineiro. No segundo tempo até tentou alguma coisa, né, mas estava muito difícil. E acaba sendo um jogo difícil contra o Atlético Goianiense, porque nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense não demonstrou nada de futebol. Porém, né, vai pegar um time aí que não vem nada bem também no campeonato, né, tanto fora como dentro de casa. Um time com muitas derrotas nesse campeonato. Se o Fluminense vier com a intenção, né, de ganhar a partida, vir com o time titular, tô acreditando mais no Fluminense mesmo fora de casa, e por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Fluminense. Jogo 9, CRB e América Mineiro. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o CRB jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 1 empate e o América ganhou 2 vezes. A diferença de gols 5-4 a favor do América. No geral, são 11 jogos entre eles, o CRB ganhou 2 vezes, houve 1 empate e o América ganhou 8 vezes. A diferença de gols 15-5 também a favor do América. No Brasileirão Série B, o América perdeu seus últimos 4 jogos fora de casa. Os números de aposta para essa partida: 2.62 para o CRB, 3.20 para o empate, 2.62 para o América. A porcentagem do jogo: 35% para o CRB, 30% para o empate, 35% para o América. Pelo menos nos números, né? A partida mais equilibrada é essa. CRB antigamente, no começo do campeonato, era imbatível em casa, só que agora não vem bem. O América tem esse histórico aqui falando que não vai bem também fora de casa, mas eu tô acreditando mais no América para essa partida. Eu tô indo seco no América, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate nessa partida. Não tô acreditando muito aí na vitória do CRB, mas pode ser que um empate aconteça, viu? Jogo 10, Internacional e Vitória. Resultado mais comum desse confronto é 1-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols 12-11 a favor do Internacional. No geral, são 22 jogos entre eles, o Internacional ganhou 7 vezes, houve 5 empates e o Vitória ganhou 10 vezes. A diferença de gols 27-21, nesse caso aqui, a favor do Vitória. As odds para essa partida: 1.40
4,45 para o Internacional, 4,33 para o empate, 7,0 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 65% para o Internacional, 22% para o empate, 13% para o Vitória. O Internacional não tem como, começou a jogar bem contra o Bragantino, merecia ter vencido a partida fora de casa. É que o goleiro do Bragantino estava numa noite inspiradíssima, fechou o gol com muitas defesas e jogando em casa agora com o apoio da torcida, vai pegar um time aí que aos poucos vem melhorando aí no Campeonato Brasileiro, mas ainda não passa muita confiança, que é o Vitória. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória aí do Internacional. Jogo 11, Cruzeiro e Vasco da Gama. Outro jogo aí bem equilibrado, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 3-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 5 empates e o Vasco ganhou 2 vezes. A diferença de gols 31-21 a favor do Cruzeiro. No geral, são 36 jogos entre eles. O Cruzeiro ganhou 18 vezes, houve 10 empates e o Vasco ganhou 8 vezes. A diferença de gols também a favor do Cruzeiro, 63-40. A última vitória como visitante do Vasco foi em 2017. Tá bom, até que considerável aqui, hein? Os números de aposta para essa partida: 1,85 para o Cruzeiro, 3,50 para o empate, 4,10 para o Vasco. A porcentagem do jogo: 51% para o Cruzeiro, 27% para o empate, 22% para o Vasco. E aí, nesse jogo, hein? Será que a gente vai ter o dinizismo aí de volta? Será que a gente vai ver o Cruzeiro com aquele toque de bola, recuando a bola pro goleiro Cássio, o goleiro Cássio dando aqueles cortes, chapéuzinho no atacante? Tô curioso para ver esse Cruzeiro jogar, hein? Troca de treinador, né? Geralmente o time vai bem, porque precisa mostrar serviço para o novo comandante. Então é todo mundo dando sangue aí para ser titular. Só que o estilo de jogo do Cruzeiro, né? Com o Diniz, vai demorar um pouquinho para emplacar, né? Se for a mesma coisa do Fluminense, aquele toque de bola dentro da grande área, é perigoso o Vasco tomar essa bola aí e tocar no Verratti, é gol. Então eu considero um jogo bem arriscado esse daqui, é um jogo muito equilibrado. Acredito que a torcida vai apoiar bastante, vai querer ver esse jogo no estádio, então acredito que vai estar cheio. Só que o Vasco também, ele vem jogando bem, tá sendo pelo menos um time bem competitivo nas suas últimas partidas, e por esse motivo eu tô indo seco no empate. Mas aqui é uma outra partida que, se você tem condições, eu colocaria um triplo, viu? Porque pode acontecer qualquer coisa nesse jogo. Jogo 12, Bahia e Criciúma. Nos últimos encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Criciúma não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 12-5 a favor do Bahia. No geral, são 17 jogos entre eles, o Bahia ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o Criciúma ganhou 4 vezes. A diferença de gols 25-19 a favor do Bahia. Aqui tá falando que nos seus últimos jogos, né, o Criciúma perdeu seus últimos 3 jogos fora, porém, a sua última partida agora nessa semana conseguiu uma excelente vitória na casa do Grêmio, né, por 2-1. Os números de aposta para essa partida: 1,55 para o Bahia, 4,10 para o empate e 5,75 para o Criciúma. A porcentagem do jogo: 61% para o Bahia, 23% para o empate e 16% aí para o Criciúma. Esse jogo aqui é bem complicado, hein? Porque o Criciúma veio de uma boa vitória em cima do Grêmio, jogou muito bem. O Bahia precisa mostrar mais resultados, né? Às vezes apresenta um bom futebol, mas não tá conseguindo fazer os gols. Isso acaba atrapalhando, né, o trabalho aí dos jogadores, do treinador. Mesmo o Criciúma vencendo o Grêmio fora de casa, vem com muita moral. Mesmo assim, eu ainda tô acreditando no triunfo do Bahia. Por esse motivo, eu tô indo seco no Bahia. Foi deixado um comentário, eu preciso até responder esse comentário, mas já vou aproveitar o vídeo e responder aqui também, que eu não precisava falar triunfo do Bahia, porque não tem nada a ver e tal. Eu até entendo o seu comentário, mas eu tento me colocar aí no lugar do torcedor do Bahia, por exemplo. É uma rivalidade deles lá, né? Às vezes tem torcedor baiano que tá assistindo aqui o meu vídeo, então eu sei que ele não vai gostar de eu falar outra coisa em vez de triunfo do Bahia. Eu sei que às vezes escapa aquela outra palavra que eles não gostam, mas eu entendo o seu comentário. Só que eu vou continuar falando triunfo por respeito aos torcedores do Bahia. Pra gente que não é torcedor do Bahia, é até engraçado, é estranho, mas dá pra entender, né? Porque essa outra palavra é o nome do adversário deles, do principal rival. Então,
pelo menos, né, vou tentar manter o respeito. Se uma hora escapar, aí eu já não posso fazer nada, né? Porque eu também não tô tão acostumado a ficar toda hora falando triunfo, né? Mas quando eu lembro, eu falo. Jogo 13, Mirassol e Sport. Na temporada passada, o Mirassol jogando em casa venceu por 2-1 e na casa do Sport o jogo foi 0-0. Aqui de informação relevante, o Sport não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, hein? Partida vai ser complicada para o Mirassol. Os números de aposta para essa partida: 2.25 para o Mirassol, 2.87 para o empate, 3.50 para o Sport. A porcentagem do jogo: 41% para o Mirassol, 32% para o empate e 27% para o Sport. O Sport realmente está jogando muito bem, Mirassol também, não à toa que tá lá na ponta da tabela. Tá vindo de um bom resultado, né? Mas antes desse bom resultado, tava empatando e perdendo muito, né? Deixou escapar alguns pontos. Tô acreditando que essa aqui vai ser uma daquelas partidas bem pegada. Considero essa partida equilibrada e difícil. Por esse motivo, eu tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Mirassol e Sport. Jogo 14, Flamengo e Atlético Paranaense. Nos últimos 29 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 18 vezes, houve 3 empates e o Atlético Paranaense ganhou 8 vezes. A diferença de gols 48-31 a favor do Flamengo. No geral, 59 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 25, houve 13 empates e o Atlético Paranaense ganhou 21 vezes. Diferença de gols também a favor do Flamengo, 78-70. Na temporada passada, o Atlético Paranaense ganhou os 2 jogos, 2-1 em casa e 3-0 como visitante. Os números de aposta para essa partida: 1.65 para o Flamengo, 3.90 para o empate, 5.0 para o Atlético Paranaense. A porcentagem desse confronto: 57% para o Flamengo, 24% para o empate e 19% para o Atlético Paranaense. Flamengo que vai fazer seu jogo aí pela Libertadores, é o jogo mais importante aí do ano, ainda cheio de desfalques, tá? Aquela dúvida se o Gabigol vem ou não, se vai vir Carlinhos. O Tite tá meio que balançando aí, pode até com uma derrota aí perder o cargo, né, de treinador. E o Atlético Paranaense também, né, na sua última partida aí um 0-0 xoxo. Eu não vi a partida, mas disseram que foi muito ruim o jogo, não jogou nada. E para esse jogo aqui, por enquanto, antes desse jogo da Libertadores, eu tô indo seco no Flamengo. Mas caso o Flamengo perca hoje e seja desclassificado, eu também colocaria um duplo no empate aqui entre eles. Bom, pessoal, as informações do vídeo foram essas. Espero que essas informações aqui, junto com o primeiro vídeo, possam ajudar você a melhorar os seus palpites, acertar mais pontos e finalmente chegar, né, nos 14 pontos, que é isso que todo mundo deseja. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda. Ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando os vídeos estiverem no ar. Curta, compartilhe, deixe aí seus comentários, que é sempre muito importante. Se tiver algum erro no vídeo, pode ficar à vontade. Se você tiver alguma crítica, assim como o nosso amigo falou do triunfo, eu entendo, eu vou responder você lá. Fica à vontade, não levei isso como crítica, nada, mas é o respeito, né, que a gente tem pelos outros torcedores. E é isso, vamos para cima aí dos 14 pontos. Desejo muita sorte para vocês e até o próximo vídeo. Fui!